Então, nós vamos trabalhar do versículo 24 ao 27. Pegaram aí o versículo 24 do capítulo 24? Amém. Pegaram? Vamos ler, então, esses 4 versículos aqui para a gente finalizar esse capítulo 24. Diz que, passando alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher que era judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: Por agora você pode retirar-se. Quando tiver oportunidade, mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, chamando mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então, depois desse tempo aí, Paulo fica ali aprisionado, né? Paulo fica por 2 anos em Cesareia, preso, sendo ouvido ali periodicamente, né? Então, Félix periodicamente chamava ele para conversar com ele, para falar com ele. Então, é interessante como Deus ele tem as estratégias dele, sim, né? Que a gente não consegue entender, né? A gente vê o José do Egito, né? Filho de Jacó, preso também injustamente, muito parecido com Paulo, por 2 anos também, naquela prisão onde ele conhece ali o chefe dos padeiros, o chefe dos copeiros ali, que também está preso, porque ele era um homem que ele está preso ali, ele vinha como um funcionário de um homem do alto escalão do governo egípcio, Potifar. Então ele estava ali, ficou 2 anos ali. Então tu não sabe o tempo que Deus te deixa, né? No cárcere, no deserto, nos lugares que a gente não gostaria de estar, né? Mas Deus tem propósito com essas coisas. Como Deus prepara um homem para passar por essas coisas, né? Como que um homem, que nível de fé que um homem tem para passar por essas coisas que ele não quer passar, que nível de maturidade que ele tem. Será que nós teríamos maturidade de passar por esses ambientes assim? Já que às vezes a gente, diante de uma contrariedade da nossa expectativa, a gente já quer desistir, a gente já quer largar tudo, a gente já quer ir embora. Isso só por uma quebra de expectativa ali. Imagina um tamanho de destino desses aí, de tu ter que estar preso. Será que não vinha essa pergunta de vez em quando no coração de Paulo? Pô, por que, Senhor, que eu vou ficar 2 anos preso aqui? Por que eu vou ficar 4 anos no DOP? Por que eu vou ficar não sei quantos anos aí sem ser reconhecido por ninguém? Por que eu vou ficar tantos anos sendo mal interpretado? Queridos, o homem de Deus, ele não pergunta essas coisas, ele se submete. A gente está recebendo uma palavra no devocional que é muito forte, irmãos. A palavra de Tiago ali, uma palavra da sabedoria. O que é a sabedoria de Deus? Quando lá em Tiago 1, Tiago fala, olha, quem quer sabedoria, peça a Deus, porque ele dá deliberadamente para quem pedir. E pedir sabedoria, é importante a gente entender isso. Pedir sabedoria, o que a gente está refletindo no devocional, é que pedir sabedoria não é eu estar com um problema e querer saber como resolver esse problema.
Pedir sabedoria não é eu estar numa situação que eu não gostaria de estar e pedir para que eu saiba como me livrar daquilo. Irmãos, não é isso definitivamente. Sabedoria é algo exclusivo de Deus. Sabedoria do alto está na graça de Deus. Está na presença de Deus. Então, quando diz pede sabedoria, é eu estar numa situação e pedir para Deus, Deus, eu quero crer que tu sabes, ainda que eu não saiba o que fazer. Mas eu preciso crer que tu sabe, como Ezequiel disse, tu o sabes. Então, buscar sabedoria, pedir sabedoria, não é pedir para tu saber, mas é pedir para tu andar com quem sabe, com quem é onisciente e te submeter à sua justiça. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não busca sabedoria para se salvar de alguma coisa, ou para que mude alguma coisa na vida dele, mas ele busca ficar submetido àquele que sabe tudo, ainda que eu nunca venha saber. Ainda que eu nunca venha entender. Ainda que eu nunca tenha essa explicação. Mas eu vou continuar crendo firme. Cada vez que chamavam Paulo para conversar, eu tenho certeza, ele entendia, é uma oportunidade de proclamar. É uma oportunidade de eu liberar minha voz aqui. Não tem como conter a voz do Senhor. Não tem como conter. Ele leva a gente nos lugares onde a gente tem que falar, onde a gente tem que testemunhar. Nos lugares onde tu tá é para falar. Não é só para desempenhar um talento, meu irmão. Desempenhar o talento vai te frustrar, porque tu não vai conseguir desempenhar bem esse talento. Sempre. Agora, Deus te levou para falar. E tu desempenha ali também um papel ali também, que tem que desempenhar no ambiente que tu tá. Mas tu tem que falar. Paulo tinha oportunidade, cada vez que chamavam ele daquela prisão, era para ele falar. 2 anos, sistematicamente, chamavam ele. Interessante que o Félix, que é esse governador da Judéia e da Cilícia, ele traz Drusila, a sua esposa junto, e ela é uma judia. Tem uma curiosidade aqui que é importante tu escrever aí, tu anotar, que é que essa Drusila, ela era filha do Herodes Agripa. Era o rei Herodes Agripa, no império de Cláudio. Esse foi o homem, que era o pai dela, que foi responsável por mandar matar o apóstolo Tiago. Lá no capítulo 12, nós estudamos isso. Rei Agripa I. E depois vem o filho dele no lugar dele, que é o rei Agripa II. Que é o que está em vigência nesse momento aqui. Que vai aparecer depois na história e nas próximas aulas. Então ele vem com essa mulher, com essa Drusila, que essa mulher já tinha sido casada anteriormente com outra pessoa, se separou, mas era uma judia. E era uma judia, conhecia o ambiente judaico, só que ela não praticava, porque a separação era um adultério inaceitável pelos judeus. Então ela, com Félix, já era um segundo casamento dela. E Félix conhecia o ambiente judaico e, por consequência, também alguma coisa do caminho, alguma coisa da seita dos nazarenos, a partir dela, a partir daquele movimento que estava acontecendo ali na Judéia, nesse tempo. Então ele vai junto com ela. E aí ele manda chamar o Paulo para que ela também ouça a respeito de Cristo Jesus. Olha que oportunidade, irmãos. Quando nos chamam é para falar de Cristo Jesus, irmãos. Quando nos chamam é para nós falar de princípios. Quando nos chamam é para nós testemunhar da transformação, da graça, da salvação. Quando te chamarem para qualquer coisa, não é para outra coisa que estão te chamando, é para isso.
Procura ter aí a compreensão de qual linguagem tu vai usar, como é que tu vai proclamar. Mas é para isso que tu é chamado. E aí ele começa uma conversa e aqui ele fala sobre três coisas. Claro que isso aqui é uma conversa longa, né? O Lucas aqui, ele transcreve aqui uma parte bem reduzida, né? Mas era uma conversa longa, falando de várias coisas, mas a base do que ele está conversando, ele está falando de justiça, escreve aí, justiça, domínio próprio e juízo. É disso que ele está falando. E quando ele começa a falar essas coisas, que no final, o que gera no coração dele, porque ele traz ali a palavra de Deus, ele traz a salvação, ele traz ali os feitos de Jesus, ele traz ali os feitos dele, o que ele viu, ele conta muita coisa ali, trazendo esses três tópicos de justiça, domínio próprio e juízo. E no fim, o que sobressai nesse homem, esse impacto da palavra que impacta a vida das pessoas, nele, o confronto da palavra, nele gerou medo, gerou pavor, porque ele percebeu que tudo aquilo ali que estava sendo dito tinha uma verdade ali, que estava vindo junto com aquelas palavras ali. Aquelas palavras, elas eram carregadas de uma verdade. E aquela verdade impactou a vida dele, fazendo com que ele olhasse para si mesmo. Lembra que esse Félix, ele era um homem muito cruel. Ele era um homem muito corrupto, tirano. Lembra que o Tertúlio falava, olha, nós gostamos, os judeus gostam muito de ti, tu é um homem bom, tu faz muito... Aquilo era tudo bajulação, porque ele não era visto dessa forma. Ele era visto como um homem, como a gente viu aqui, né? Um homem de corrupção, um homem de propina. Então, quando ele, a natureza humana dele se depara com a palavra, ele fica denunciado ali no interior dele, ele se amedronta e pede, sai daqui agora. Até eu não aguento mais isso. Então, presta atenção nisso que aconteceu com ele aqui, na presença da esposa dele. Sai daqui, outra oportunidade eu te chamo. Sai daqui. E aí, eu quero crer, irmãos. Eu quero crer que, lembra que o livro de Atos são os atos do Espírito Santo, através dos apóstolos. E eu creio que nesse momento aqui, Paulo está falando de uma coisa pelo Espírito que o próprio Jesus ministrou lá no capítulo 16 do livro de João, declarado por João. Eu queria que tu abrisse lá para a gente caminhar junto, porque eu creio que houve essa ligação com aquele momento. Lembra que os capítulos, né, que falam do Espírito Santo, os mais proeminentes, assim, que Jesus está falando do Espírito Santo, da morte dele, do Consolador, é o capítulo 14, 15 e 16 de João. Escreve isso para tu não esquecer isso, é importante tu saber. Quando tu cair nesses versículos aí desse capítulo aí, uma pregação, que tu já sabe, bom, isso aqui é Jesus falando do Espírito Santo. Então ele está falando da morte, ele está dizendo o porquê da morte dele, está dizendo, olha, eu vou morrer, mas é por um motivo de salvação, o Espírito Santo. E no capítulo 16, ele tem uma parte que diz que a obra do Espírito Santo, tem um subtítulo aqui na minha Bíblia aqui. Mas no versículo 4 diz assim, ó, mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem do que eu já tinha dito para vocês. Amém, irmãos? Viu por que a gente tem que falar, por que a gente proclama, porque a gente fala coisas porque a gente crê que vai chegar uma hora que o próprio Espírito Santo vai lembrar a pessoa.
Não entra numa crise, numa prepotência de querer que a pessoa te dê uma resposta imediata de aceitação para aquilo que tu está falando. Mas crê que aquilo ali tu está entregando para que o Espírito Santo pegue aquelas palavras que são sementes poderosas e ele use como uma memória naquela pessoa ali, uma lembrança para que haja ali um despertamento, uma relação com Deus. Isso que Jesus está falando. Eu não lhe falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês, mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde o senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Que ele está dizendo que vai morrer, né? Vai ter que se entregar em sacrifício. Versículo 7, mas eu lhes digo, a verdade é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, aí vem o ponto que eu entendo que conecta com o que Paulo está falando lá para Félix e para Drusila. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Porque tudo que o Pai tem é meu. Por isso, eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Então, aqui, Jesus está falando da igreja, do estabelecimento, da implantação da igreja. Aqui ele está falando do que vai acontecer em Atos dos Apóstolos. Está dizendo, olha, hoje eu não vou falar muita coisa hoje, porque eu estou aqui com vocês ainda, e vocês não têm essa condição de suportar, mas o Espírito Santo vai dar uma outra estrutura para vocês. O Espírito Santo vai guiar a igreja, o Espírito Santo vai anunciar. O Espírito Santo. Por isso que é o Espírito Santo que fala conosco hoje, irmãos. A gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo para nos tornar essa voz do Espírito Santo. Então é isso que Jesus está falando. E aí ele diz, olha, e quando o Espírito vier, ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo, que é justamente o tema da conversa de Paulo, prisioneiro Paulo, com aquele governador Félix e a sua esposa Drusila. Ele fala de justiça. Quando ele fala de justiça, ele está falando da justiça de Deus, ele está falando da justificação pela fé em Jesus Cristo. Está falando do perdão, está falando do plano de salvação. Está falando daquilo que Deus faz, aquilo que Deus estava fazendo ali, com a vida dele, não era uma injustiça, era a justiça de Deus. Era alguém anunciando, era alguém testemunhando, era alguém que foi predito pelo próprio Jesus. Não saiam de Jerusalém sem antes vocês serem revestidos de poder. E aí vão ser minhas testemunhas, os ambientes onde vocês foram colocados. Essa justiça que o mundo não pode conhecer. Essa justiça da relação do forte e do fraco, do pobre e do rico, do maior e do menor. Essa relação não de igualdade, mas de equidade. Não de uniformidade, mas de unidade. Essa justiça que ele está falando. Escreve aí injustiça, escreve aí a vontade de Deus de justificar o homem pela fé. A vontade de Deus de justificar o homem pela fé na entrega do seu filho na cruz, morrendo por amor
do mundo. Isso é a justiça de Deus, isso é incompreensível para o homem natural. Por isso que em Mateus 5 diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque ele vai ser saciado. Jesus orienta a buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Conseguiram escrever aí? Justiça. Vontade de Deus de justificar o homem pela fé na entrega de seu filho. Por isso que ele diz lá, justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Porque não se compreende essa entrega, não se compreende esse amor. Só um justo, justificado pela fé em Cristo Jesus, é que pode... Professor, tu pode ditar a frase de novo, por gentileza, com mais calma? Posso. Então, justiça é a vontade de Deus de justificar o homem pela fé. Aí eu colocaria assim, ó, Deus com D maiúsculo, justificar com J maiúsculo, fé com F maiúsculo. É assim que eu gosto de escrever quando é as coisas de Deus. Botar maiúsculo. Pela fé, na entrega do seu filho, com S e F maiúsculo, na entrega do seu filho, com S e F maiúsculo, na cruz, maiúsculo, morrendo por amor, maiúsculo, do mundo. Então é isso que é a justiça. Só um justo consegue compreender a justiça de Deus e aceitar a justiça de Deus. E entender que a justiça de Deus ela está acima da justiça dos homens. A justiça dos homens é olho por olho, dente por dente. A justiça de Deus é amar em todo tempo. Entregar a sua própria vida. É perder tudo que tem. Então essa é a justiça. Depois, quando ele fala de domínio próprio, aí o domínio próprio, ele está falando do pecado. Porque daí diz que esse espírito ele vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o pecado, quando o homem se convence do pecado, quando o homem ele é impactado pela palavra de Deus, pelo evangelho de Jesus Cristo, quando o homem é impactado, ele reconhece-se um pecador. Então, agora, ele foi convencido do pecado que habita nele. E convencido do pecado que habita nele, ele agora começa a desenvolver a fé a ponto de dominar esse pecado que habita nele. É o domínio próprio. Que é fruto do Espírito, lá em Gálatas 5. Está dentro daquelas virtudes do fruto do Espírito. Está na graça, né? Por isso que é o fruto, não é plural. O fruto tem uma série de virtudes que o compõem. Então, domínio próprio, alguém que se domina, alguém que não deixa a ira tomar conta. Alguém que é maduro a ponto de irar-se e não pecar. De saber o que tem que fazer, que prevalece sobre o que ele está sentindo. Ele não é reativo. Ele não é agressivo. Ele não é omisso. Ele não se preserva, mas ele também não se precipita. Ele é moderado. Ele é equilibrado. Esse é o homem que foi convencido pelo pecado. De que ele é o principal pecador. Então ele não ofende mais ninguém, nem se sente ofendido. Ele não critica mais ninguém e nem se sente julgado. Ele reconheceu o pecado que habita na natureza do homem, a partir de si.
Por isso que é examine-se o homem a si mesmo. Então, quando ele fala do domínio próprio, aquele homem, Félix, ele não se dominava. Aquele homem era um homem de comportamento devasso, cruel, satânico, tirano, usando do poder para se beneficiar. Andava por torpe ganância. Um homem que não tinha sido impactado pelo Espírito. Por isso que, em vez de ficar convencido, como é que ele ficou? Apavorado, amedrontado. Porque o medo tomou conta dele. Que é quando ele fala a respeito do juízo vindouro. Então, pecado, justiça e juízo. Porque do juízo vindouro, que Jesus está falando lá, que é o juízo, o príncipe deste mundo já foi condenado. Então ele traz uma condenação sobre o pecado, uma condenação sobre a justiça humana. Então escreve aí do lado de juízo. Deus condenando definitivamente o pecado, vírgula, com toda a sua iniquidade e com toda a sua acusação. Está consumado. O príncipe desse mundo, a autoridade desse mundo. Quando ele fala isso do juízo vindouro, conseguiram escrever? Quando ele fala isso do juízo vindouro, Félix salta para trás, não suporta mais, porque ele não está convencido, ele está amedrontado. O que convence é o amor de Deus. O amor de Deus convence, constrange e nos leva a nos sentirmos perdoados, arrependidos. Então, quando ele declara, olha, o juízo é a condenação do pecado, é a condenação da justiça humana. Isso enche o coração daquele homem de medo, a ponto de ele despedir ele, dizer para ele, sai daqui que eu não aguento mais te ver. Irmãos, tem situações que as pessoas não aguentam mais ouvir a gente. Tem situações que tu começa a falar, que tu começa a proclamar, que as pessoas não te aguentam mais. As pessoas dizem, tá, vai embora agora. Outra hora a gente conversa. Não consigo conversar mais agora. Isso quando é educada a pessoa, quando não te xinga, quando não te agride de alguma forma. Então, eu quero dizer para vocês, irmãos, as pessoas, o que esse homem está, para a gente finalizar aqui, o que esse homem estava buscando, por que esse homem estava mantendo o Paulo ali, está escrito ali. Era por dois motivos. Então ele chamava ele frequentemente porque queria dinheiro, então ele queria subornar, ele sabia que Paulo era de uma família abastada, ou imaginava que os discípulos de Jesus tinham dinheiro, e ele estava ali, porque ele estava acostumado a pegar dinheiro desses prisioneiros aí, e ele estava ali tentando. Então, tu vê que mesmo Paulo ali, que não deu um tostão para ele, mas estava ali aproveitando para dar para ele aquilo que ele precisava e não sabia. Palavra de justiça, de domínio próprio e de juízo vindouro. E esse homem queria dinheiro. Então, às vezes, a gente está que nem esse homem, que é dinheiro das pessoas, sendo que as pessoas estão nos dando outra coisa. E a outra coisa que esse homem queria também era apoio político dos judeus, porque os judeus tinham muito protagonismo, muita proeminência. Então, ele estava esperando também um apoio político dos judeus. Por isso que ele queria gerar
Estava conflitado esse homem, ele queria gerar aquela relação entre os judeus e ele, mas ao mesmo tempo Deus não permitia ele entregar para ser julgado lá para matar ele. E isso a gente vai ver na aula que vem, porque na aula que vem, na próxima aula, a gente vai ver um outro personagem assumindo o lugar de Félix, que é o Pôncio Festus. Um outro homem interessante que a gente vai ouvir, que é o que sucede ele. Esse homem é deposto e é sucedido por um outro homem. A gente vai saber quem ele é e a gente vai ver agora mais um homem para conversar com o apóstolo Paulo, que tem a voz da igreja. Então, essas duas coisas escreve aí para finalizar nossa aula, as duas intenções, né, do Félix de manter Paulo preso. Esperança de ganhar um dinheiro dele, uma propina, um suborno, e porque ele estava querendo o apoio dos judeus, que os judeus tinham uma força política ali naquela região que ele era responsável, na Judéia, cuja capital era Jerusalém. Então, eram os dois motivos que ele... Às vezes, a gente fica fazendo isso, irmão. A gente tem interesse ali de agradar alguém, ganhar alguma coisa de alguém. Que isso seja repelido aí do nosso meio, do nosso coração. Que a gente ande como Paulo. Não interessa onde nos chamarem, a gente ter coragem e autoridade de falar. Quer aceitem a gente ou manda a gente, volta para a prisão lá. Depois eu te chamo. Tá bom, vou lá. Me preparar para a próxima conversa. Amém, irmãos? Muito, muito intrigante, me anima muito essa história desse homem aí, está cada vez mais apertado, e daqui para o fim, a coisa vai apertar. Mas é lindo demais a vida desse homem. A nossa vida é linda como igreja, irmãos. A tua vida é linda como igreja, mas é uma vida apertada, é uma vida que vai afunilando. Te prepara, viu? Te prepara. Que está afunilando, vai afunilar, mas é lindo demais. Marca a eternidade, isso que a gente quer. Tu quer marcar a eternidade na geração que tu está aqui nessa terra? Então converte o teu coração para poder adquirir a fé que esses homens também desenvolveram, porque é a mesma fé que tu recebeu também. Amém, irmãos? Graças a Deus.